Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 30 de dezembro de 2023. Última pregação do ano de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Segue-me, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo intitulado Renovemo-nos, que tem por epígrafe o versículo 17 do 5º capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diz Emmanuel, quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam a sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre. E, certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, para, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, estudando as Tuas lições, o Teu Evangelho, o Teu exemplo, podermos aqui, nesta última pregação do ano de 2023, assimilarmos da melhor forma possível nas nossas mentes, nos nossos corações, como disseste tu mesmo, e como disse Emmanuel, nessa lição maravilhosa que nós acabamos de ler, fazendo luz em nossos corações, fazendo luz em nossas mentes, possamos valorizar da melhor forma também tudo que nos será trazido na noite de hoje e antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, última pregação do ano de 2023.
Momento de reflexão, momento de gratidão, momento de esperança, sonhos, projetos. Muitas vezes nós vemos, né, tornou-se uma praxe, né, uma prática, um hábito, canais de televisão, ou mesmo hoje, já que muitos influenciadores, jornalistas, atuam não mais na TV, mas na internet, né, no YouTube, com seus canais, mas tornou-se praxe fazer-se uma retrospectiva do que aquela pessoa, aquele jornalista, aquele canal de televisão consideram os fatos mais importantes do ano. E, infelizmente, muitas vezes, o que se vê é uma lembrança de tragédias, notícias ruins, morte, guerra, enfim, disputas desleais, né? Corrupção, coisas que, na verdade, estão de acordo com o nosso nível espiritual de planeta de provas e expiações, mas não por causa do planeta, e sim por nossa causa. Espíritos ainda atrasados, inferiores, condizentes com um planeta de provas e expiações. Daí porque na última pregação minha eu disse, eu tenho medo de não conseguir acompanhar a evolução do planeta e, em vez de ir, ou, digamos, permanecer na Terra já como um mundo de regeneração, ter que ir para um mundo de provas e expiações. Ou, quem sabe, um mundo primitivo. Ué, Rafael, mas então você está querendo dizer que existe involução, né? A gente anda para trás na escala evolutiva? Não. Muitos de nós, né, como eu até disse, né, brincando, porque algumas pessoas falam brincando e outras falam sério, né? Ah, eu acho que eu sou de capela, né? Eu vim de capela e tal, como se isso fosse uma grande vantagem, né? Os capelinos fossem muito superiores a nós outros. Quando eles vieram para cá, eles estavam além do nosso nível na questão intelectual, mas não estavam na questão moral, tanto que eles não puderam ficar em capela. Capela avançou e eles foram degradados, por quê? Porque, embora já tivessem um conhecimento, né, um avanço, né, uma evolução, uma progressão muito significativa no campo do intelecto, né, do conhecimento, a parte moral, que é o mais importante, na verdade, porque a gente pode ser muito inteligente, mas ser mal. Quantas mentes nós já tivemos notícia ao longo da história da humanidade que eram mentes brilhantes, porém usaram essa inteligência toda para o mal, né? Criar métodos de tortura, criar bombas, né? Uma das decepções, e talvez a maior decepção de Santos Dumont, que fez com que ele não aguentasse ver a sua própria criação, que tinha sido uma invenção, uma criação para aproximar as pessoas, né? A fraternidade, a comunhão. E ele viu aquele aparato, aquele invento, né, que foi o avião, ser usado para destruir cidades, povos, e acabou, né, tamanha a sua dor, a sua decepção, o desgosto de ver o seu invento sendo usado para o mal, que não suportou e acabou se suicidando. Mas tinha muitos méritos, né? Agora, como nós estávamos falando agora, né? A inteligência por si só não é um sinônimo de avanço espiritual. Acabamos de ler aqui na mensagem de Emmanuel, né? E todos nós sabemos. As duas asas que nos conduzem a Deus, à perfeição, né, são amor, de um lado, e sabedoria, do outro. Sabedoria é a sublimação do conhecimento.
quando nós temos muito conhecimento, muito intelecto, e usamos isso sempre para o bem, sempre, não é às vezes, de vez em quando surge uma oportunidade, é sempre. Usamos para o bem, para o prol dos outros, da humanidade, isso vira sabedoria e não apenas conhecimento. E o amor, lógico, né, que é a virtude que todos nós temos que desenvolver, que é como se fosse o fechamento, digamos assim, né, do conjunto onde estão todas as outras, e a primeira delas que faz com que nós comecemos a subir essa escada maravilhosa das virtudes é a humildade também, como nós já dissemos aqui em outras pregações. Então, essa retrospectiva muitas vezes nos traz, em vez de um momento de alegria, né, próximo do último dia do ano, nos últimos dias do ano, né, são transmitidas essas retrospectivas, mas em vez de nos fazerem bem, muitas vezes nos fazem mal, porque é uma lembrança, uma repetição de coisas ruins, horríveis, né, péssimas que aconteceram. E não deve ser assim, na verdade, né, porque nós temos que, por isso que nós lemos essa mensagem no início, e nós vamos ler também mais outras duas aqui. O título desse capítulo que nós lemos, como mensagem inicial, é Renovemo-nos. Renovemo-nos. Todos os psicólogos sérios, competentes, e não somente os psicólogos, os livros, né, que não são somente essa autoajuda barata que se vende aí por aí, né, com a intenção única de fazer dinheiro, lucro para os autores, mas sim com o objetivo de ajudar de verdade uma pessoa que esteja num momento de dúvida, de dificuldade, de fraqueza, né, de tristeza profunda. Esses psicólogos, esses autores que ajudam-nos, né, e a todos que estão numa situação de necessidade psicológica, eles são unânimes, né, em nos dizerem: olha, não adianta nada a gente começar o ano novo sendo exatamente a mesma pessoa que a gente foi no último ano ou vem sendo nos últimos 2, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Não adianta nada. Ah, ano novo, que maravilha, né? E se a gente não mudar absolutamente nada, se a gente tiver as mesmas manias, os mesmos maus hábitos, os mesmos maus comportamentos, né, vícios, enfim, tudo que a gente faz de errado ou tudo que a gente deixa de fazer de bom, de bem, o ano novo não vai ser diferente, meus irmãos. O ano novo não vai ser diferente. E eu gostaria de trazer aqui para vocês também hoje uma coisa que eu tomei conhecimento há pouco tempo. Eu admiro muito a cultura, a tradição, o povo japonês. Eles têm o costume, o hábito, a tradição de, no último dia do ano ou nos últimos dias do ano, dependendo, né, da necessidade, fazerem uma faxina em casa. Mas não é eu, sozinho, arrumar o meu quarto, os meus móveis, as minhas estantes, as minhas gavetas. Não é isso, não. É a família inteira se unir e eles fazem aquela faxina que a gente, às vezes, só consegue que a faxineira faça uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou uma vez a cada 6 meses. É aquela faxina que é faxina de verdade. Faxina, inclusive, essa da tradição japonesa, que tira não somente a sujeira e limpa, né, os objetos, os pertences. É a faxina que vê o que está em desuso, o que está ruim, o que está emprestado, joga fora, doa. Então, essa tradição, reúnem-se todos os membros da família
para um ajudar o outro, até porque, dependendo, né, do tamanho da casa, de qual móvel vai ser retirado do lugar, né, eles fazem uma faxina que recebe o nome de faxina, mas que não é faxina, é um mutirão, né? É faxina, reforma, doação, é tudo. Ou seja, é uma renovação de verdade. O nome, né, dessa tradição, a palavra em japonês é Osuji. Eles têm esse costume, não é apenas simbólico, é algo real, né, que tem resultados concretos. Então, tá com uma parede lá mofada em casa, é nesses dias aí que eles vão reparar essa parede. Tá com uma tubulação vazando, eles vão trocar, né? Tá com aquela roupa lá na gaveta que a gente não usa há mais de um ano, ó, vamos fazer um sacolão aqui de roupas. E fora isso, é aquela limpeza que fica tudo, parece que vai ter um filme ali, vai ter uma festa muito grande, que é, na verdade, o significado desse ano novo, né? Isso é uma bênção que a gente recebe. Então, essa tradição, né, esse costume japonês do Osuji, deveria ser adotado por todos, né? Porque como que a gente vai se renovar se a gente está dentro da gente mesmo, nas nossas mentes, nos nossos corações, com aquelas coisas sujas, ruins, né, imprestáveis, e a gente quer começar um ano novo como se fosse algo mágico que virou o calendário, pronto, está tudo resolvido, o que estava de ruim, né? Passou, agora, ano de 2024 vai ser tudo maravilhoso e tal. Se nós não mudarmos, se nós não nos faxinarmos, não é somente a nossa casa, o nosso quarto, né, os nossos armários, as nossas gavetas, as despensas, não é somente isso. É nós faxinarmos as nossas mentes, os nossos corações, nós mesmos, né, as nossas almas, nós como almas, como espíritos. Não vai adiantar nada. Serão 365 ou 366, né, porque parece que 2024 é bissexto, 366 dias que não vão ter nada, como diriam os antigos, nada de novo no front, né? O vislumbre é exatamente aquele de que nós temos visto aí alguns países, alguns povos em guerra, em conflitos armados, bélicos, e o sujeito que está lá na trincheira, qual é, né, a novidade que ele espera? Nenhuma. Ele espera que continue sendo bombardeado, né, alvejado. É isso, meus irmãos. Então a gente tem que se transformar, tem que se renovar. Então, por isso, nós vamos ler também, né, sobre renovação a mensagem de André Luiz, do livro Coragem, de Espíritos Diversos, que tem por título Para Renovarmos. É o capítulo 15 do livro Coragem, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier. Para renovarmos. Não espere viver sem problemas. Primeiro ponto. Nós estamos num mundo de provas e expiações, repito. Então, problemas fazem parte da nossa vida. E aí, às vezes, a gente está numa situação, né, problemática, difícil. E a gente chega agora, nesse final de ano, nesse momento em que nós estamos aqui, né, fazendo essa reflexão, amanhã, dia 31, né, e em vez de agradecer, a gente lamenta, a gente chora, né? Meus irmãos, nós temos que lembrar de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Mesmo os problemas pelos quais nós passamos são bênçãos. Poxa, Rafael, é sério? Você está querendo bancar a Poliana? Né? Aquela personagem do livrinho lá infantil, infanto-juvenil, que jogava o jogo do contente, né? Tirava sempre algo. Não, não é isso, não. É que nós, como espíritos atrasados, devedores,
quando nós vivenciamos problemas, dificuldades, das duas umas, meus irmãos. Ou a gente está espiando, pagando alguma coisa que a gente deve, ou então a gente está sendo testado. Todas as duas, tanto a expiação, o pagamento, quanto a aprovação, fazem com que nós avancemos. São oportunidades de nós avançarmos. Ou porque nós nos livramos de algo que estava, né? Aquela dívida, ó, o cobrador está lá batendo na nossa porta, né? A empresa, né? O banco está, ó, você está devendo aqui, tal. Ou porque a gente conseguiu quitar essa dívida, ou então porque a gente já está até sendo testado. Ó, vamos ver se Rafael consegue aí a humildade, a paciência, a abnegação, né? E cada um de nós. Então a gente não tem que reclamar, não tem que blasfemar, se revoltar contra Deus quando a gente vivencia algum problema. Não. É difícil, né, da gente chegar ao ponto de agradecer e exercitar a exortação de Paulo, em tudo dai graças. É difícil. Mas nós que já temos essa consciência, nós que temos a explicação dada pelos espíritos superiores, com a doutrina espírita, da lei de causa e efeito, meus irmãos, da lei de progresso, da lei de justiça. Então, a gente tem menos motivos, digamos assim, né, para nos revoltarmos, para blasfemar. Pelo contrário, a gente tem mais motivo para agradecer. Né? Então, vejam o que André Luiz diz sobre isso. Não espere viver sem problema. Ano novo vai ter problema também. Não vai virar mágica, mar de rosas, só porque é um ano novo, não. Não espere viver sem problemas. De vez que, diz André Luiz, problemas são ingredientes de evolução. É o que eu acabei de falar. Os problemas são ingredientes para a nossa evolução. Necessários ao caminho de todos, diz André Luiz. Necessários. Continua André Luiz. Ante os próprios erros, nós continuaremos também, eventualmente, cometendo erros. Por quê? Porque nós não somos perfeitos ainda. Não somos espíritos puros. Não somos espíritos superiores. Então a gente ainda vai errar. Ante os próprios erros, porém, não descambe para o desculpismo. Então é assumir, ter responsabilidade. Não descambe para o desculpismo. E sim, enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Em vez de deixar as pedras lá, a gente fez uma besteira e destruiu uma pedra muito grande em várias pedrinhas. A gente destruiu uma parede solidificada, edificada. E vai ficar olhando para aquele pedaço de tijolo lá, caído? Não. É isso que André Luiz está dizendo. Aproveitar pedras para a construção mais sólida. Meus irmãos, hoje com a internet a gente vê cada coisa maravilhosa. Lógico que tem muita porcaria, né? Tem muita coisa desprezível e que nos faz mal, seja de forma consciente, a gente vê e sabe que aquilo faz mal, seja de forma inconsciente, que a gente acha às vezes que tem algumas coisas que nos fazem bem, mas na verdade não fazem. Não é mesmo? Mas, graças a Deus, tem muita coisa boa divulgada hoje pela internet. Então, por exemplo, a gente vê artistas, escultores, fazendo arte, não é arte bagunça, levadice, não. Fazendo arte na acepção da palavra, com coisas que seriam provavelmente inutilizadas, jogadas fora, jogadas no lixo. Pedaços, né, de peças que eram obras de arte que foram danificadas, quebradas, né? Um copo, uma taça de vidro, um prato, uma escultura que eram originalmente
perfeitos e tal, e acabaram se quebrando, né, se danificando. E esses artistas, né, quando não há possibilidade de restaurar a obra, né, que foi danificada, que foi destruída, eles apanham esses pedaços, né, eles aproveitam esses pedaços e fazem uma nova obra de arte. Mas o resultado é algo maravilhoso. Então, na nossa vida, isso é possível. Em vez da gente ficar se lamentando, eu errei, né, aconteceu isso, eu fiz isso e tal, pega aquilo ali e usa como uma forma de superação, de, eu errei nesse ponto, né, reconhecer o erro e trabalhar aquilo ali, né, para não acontecer de novo, para a gente já ter uma experiência, né, e até às vezes ajudar alguém que está indo pelo mesmo caminho, que a gente já trilhou e já viu que não vai dar bom resultado. Né? Então, é retificar-se, como diz André Luiz, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Nós temos muitas decepções, é verdade. Né? E geralmente decepção é com quem a gente ama, né? Com quem a gente está ligado, com quem a gente tem amizade. As pessoas com as quais nós não simpatizamos, não temos laços de afeto, de amor, né? Parentesco, amizade, nada disso, a gente espera o que dessas pessoas? Nada. Né? Muitas vezes a gente se surpreende positivamente até. Mas, geralmente, as decepções acontecem com as pessoas com as quais nós temos algum laço de afeto, né, de amizade e de amor até, né, quando são mais próximas. Bom, a gente está no mundo de provas e expiações. Então, muitas pessoas que passam por decepção ou por decepções ficam, né, num estado de tristeza, de depressão, e às vezes chegam até a padecer, né, de uma doença, né, ou de se suicidarem, ou então de virem, né, a desencarnar, não porque se suicidaram, mas porque desenvolveram mesmo, né, uma patologia, uma doença que tem a ver com a questão aí, né, emocional, né, psicossomática e tal. E então, quer dizer, a gente tem que ter outra postura. Muitas vezes é difícil, eu sei. Né? Quem já passou por decepções aí, né? Por término de relacionamentos, né? Casamento, namoro, e decepção com pessoas que a gente amava, que a gente tinha uma amizade, uma admiração, né? Muito grande e tal. Tudo isso está dentro do contingente, né? Do qual nós fazemos parte, né? No qual nós estamos inseridos. Planeta de provas e expiações, espíritos atrasados, tá tudo certo. Como dizia Sheila, né? Tudo certo. Mas a gente tem que usar isso como uma lição, uma experiência. Superar isso. A gente não pode se entregar, né, diante da tristeza, diante da decepção. Né? Então, o que André Luiz está a dizer. Não perca tempo e serenidade. A pessoa fica com a pressão alta, palpitação, pensando naquilo. Meus irmãos, está tudo certo. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos, tem pessoas que fazem de propósito, né? Se passam por amigas e, num dado momento, né, como a gente diz no popular aí, fura o olho da gente. Né? Esfaqueia a gente pelas costas. No sentido figurado. Né? Mas, enfim, aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos, diz André Luiz. Não é verdade? Num dado momento da nossa vida, quando a gente decepciona alguém e passam-se os anos, a gente desencarna, vai lá para o mundo espiritual e, como disse Jesus na parábola do filho pródigo, e caindo em si,
Quem que vai ficar decepcionado? A pessoa que a gente magoou, que a gente ofendeu, que a gente traiu, ou nós mesmos? Né? Vendo o que a gente fez àquela pessoa que nos amava muitas vezes, né? Que tinha afeição, afeto, amizade, admiração. Nós é que vamos nos decepcionar com nós mesmos. Então é isso que André Luiz está dizendo aqui. Aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Evitar fazer reação, né, impulsiva. Ah, mas eu não consigo me controlar. Então tenta. Tenta. A gente está aqui para exercitar. Né? Não exija. Isso aqui eu achei muito interessante. André Luiz, nós sabemos que é um espírito benfeitor, cuja obra, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem nos ajudado sobremaneira. Né? A Vida no Mundo Espiritual, a obra de André Luiz, e os livros, todas as mensagens que ele enviou através da psicografia de Chico. Então, vejamos o que ele está a nos dizer agora nesse parágrafo que eu vou ler. Não exija perfeição nos outros, e nem mesmo em você. A gente, às vezes, né, é perguntado ou tem orgulho, digamos assim, né? Tem prazer, tem vaidade em dizer, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo, né? Quando eu faço alguma coisa, eu faço bem feito e tal. Meus irmãos, André Luiz está dizendo aqui, não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você. Lógico, nós somos atrasados ainda. Então, é fazer de qualquer jeito, com desleixo, né? Com desídia. Não, não é isso. Fazer direito. Fazer da melhor forma que nós pudermos fazer. Mas, se não ficar perfeito, ficou muito bom, mas não ficou perfeito, tá ótimo. Né? Quando nós estivermos no grau de perfeição, nós vamos fazer tudo perfeito. Agora, nós não estamos ainda. Então, às vezes, a gente deixa de fazer determinadas coisas, né? Eu estou fazendo um negócio aqui, mas visualmente não está legal, não estou conseguindo ajeitar, então não vou fazer. Não vou fazer mais nada. Não, faz. Porque não está do jeito que eu gostaria, não está perfeito, mas está bom. A gente, às vezes, meus irmãos, a gente tem olhos, né? Aquele olhar de Jesus, uma outra lição também, né? Uma outra mensagem. O olhar de Jesus. A gente só vê defeito nas coisas. Né? A gente pode estar num lugar maravilhoso, numa festa, e, enfim, com pessoas maravilhosas, a gente vai ver alguma coisa ruim. Fala, isso aqui não está bom. Então, quer dizer, a gente só tem olhos para o que é negativo, o que é ruim. E, no entanto, Jesus, nesse capítulo, né, intitulado O Olhar de Jesus, diante de um cadáver, de um animal em estado de putrefação, que era, né, provavelmente um cão, né, morto, já em estado de putrefação avançado, todo mundo reclamando, né, o mau cheiro, olha só, e tal, que coisa péssima de se ver, né, de se presenciar. Jesus disse que belos dentes ele possuía. Jesus nos disse, né? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Às vezes a gente só ouve a palavra negativa, né? Que sai da boca do irmão, do companheiro, do vizinho, do conhecido. Ou a palavra que a gente acha que é ruim, que é negativa, mas que não é. Mas o nosso ouvido estão tão sujos, espiritualmente falando, né? Com cera, não. Ouvido espiritual está tão sujo, né? Nossos olhos estão tão enceguecidos que a gente não consegue ouvir o bom que aquela pessoa... A gente já recebe aquilo, né? Como dizem, né? A gente fica, como dizem os franceses, né? En garde, né? A gente está em guarda, tá? O tempo todo achando que alguém vai fazer alguma coisa contra a gente. Meus irmãos, isso é
uma prova de que a gente é muito atrasado ainda. Né? Você só espera coisa ruim dos outros. Só acha que vai ver coisa negativa. Não consegue ver a beleza, o belo, né? O bom. Não consegue ouvir, né? O bom, o belo, numa palavra, né? Numa canção. Está sempre criticando alguma coisa. Então, a gente tem que mudar essa postura. Né? Não exija perfeição nos outros, e nem mesmo em você. Mas aí, André Luiz complementa. Mas procure melhorar-se quanto possível. Não está perfeito? Então você se melhora, se esforça. O próximo que você fizer vai ser melhor do que esse, que você não gostou. Mas não deixar de fazer. Porque senão a gente não... Se a gente ficar parado, de braços cruzados, a gente não vai avançar. Não vai fazer nada. Então, é não se recusar a fazer. Agora, não ficou do jeito que a gente gostaria? Se esforça mais, né? Para que o próximo fique melhor. Uma hora a gente vai chegar à perfeição. Não dizem, inclusive, né, tem um provérbio, um ditado popular. A prática leva à perfeição. É isso. Continua André Luiz. Simplifique seus hábitos. A gente é complicado demais, meus irmãos. É verdade ou não é? A gente complica tudo. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos, quer dizer, suas dificuldades, seus problemas, apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Senão, a gente vira igual esses famosos aí, né, que são alvo de fofoca, tabloides, né? E Chico Xavier, na sua sabedoria, ele dizia que nós temos que ser a estação terminal da fofoca. Rafael, você viu? O tom de voz já denota, né? Rafael, você viu isso aqui? Então, nem o professor Clóvis dizia que quando alguém vinha com esse tipo de... Ele já... eu tenho que fazer um negócio ali, tô com pressa e tal, porque ele já sabia que era fofoca. Então, nós temos que ser estação terminal de fofoca. E também, cuidar, né? Para não sermos o alvo da fofoca. Né? Então, comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se. Tem gente que foge dos problemas da vida pelas drogas, pela bebida, pelo sexo, enfim, por exageros, né? E que, na maioria das vezes, né, trarão resultados piores do que aqueles problemas que nós já estávamos vivenciando. É verdade ou não é? Então, se a gente está com um problema difícil, está com uma dificuldade, está com um problema de saúde e tal, se a gente se envereda pelo caminho da fuga nas drogas, no vício em geral, na bebida, né? Ou em práticas, né? Em hábitos que supostamente nos proporcionam prazer de alguma forma, né? Muito fugaz, muito rápido, mas que daqui a 5 minutos, terminado ali o momento de prazer, né? Seja por causa da bebida, seja por causa da droga, seja por causa do ato lá, né, sexual, enfim, não importa. O que a gente acha ali que está proporcionando. 5 minutos depois, a gente vai estar num estado de depressão, de decepção com nós mesmos. Porque são coisas que, na verdade, não são construtivas, né?
de felicidade real, perene. Geralmente tem a ver com a carne, né? com os nossos sentidos físicos. Né? Então, senti aqui e tal, acabou. Acabou. Então a gente tem que procurar preencher, né, o nosso coração, preencher o nosso espírito com coisas boas, felicidade verdadeira, né, que geralmente e na grande maioria das vezes são coisas espirituais. Essas sim, né? Como disse Jesus, procurai ajuntar tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não consomem, e não ajuntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões, né, tudo isso destrói, consome, rouba. Então a gente tem que procurar a felicidade verdadeira. E não fugir dos problemas, enfrentá-los. Né? Enfrentá-los com fé, com humildade, com resignação, com esperança. Então é isso. Diante dos próprios conflitos, diz André Luiz, não tente beber ou dopar-se. Tem gente que não usa droga ilícita, mas usa droga lícita, medicamento. Usa remédio demais, como uma espécie de fuga. São esses ansiolíticos aí, né, da vida, né, comumente chamados de calmantes. Né? Tem gente que fica dependente, meus irmãos, de analgésicos. Analgésicos. Quer dizer, fugindo, em tese, de dor. Né? Mas às vezes a gente fica de um jeito que a gente, uma dorzinha de nada, a pessoa... Então, quer dizer, já está num grau, né, de dependência, de vício, está precisando de ajuda. Profissional, né, está precisando se desintoxicar, deixar, né, a dependência química. E não é só de drogas ilícitas. Né? Então, diante dos próprios conflitos, repito, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente. Por quê? De toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. E, na maioria das vezes, agravados, né? Esses estragos ou essas necessidades. Lembre-se de que você é um espírito eterno e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Meus irmãos, 2 capítulos maravilhosos, né? Um de André Luiz e um de Emmanuel. E agora, para concluir a nossa reflexão, né? Lembrando da passagem que está não somente no Evangelho de Mateus, está nos 4 evangelistas, mas em Mateus, no capítulo 9, versículo 17. Não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo fará com que o odre velho se rompa, o vinho se perderá e o odre também. Palavras de Jesus. Então, põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservarão. Olha que maravilha! Isso significa o quê? Se a gente não se renovar para o ano novo, se a gente continuar velho, querendo receber o ano novo, não vai dar boa aí essa mistura. Tudo vai se perder. Vinho novo em odre velho, perde o vinho e perde o odre. Vinho novo em odre novo, tudo se conserva. Olha que maravilha. Gente, Jesus, a gente tem muito que avançar ainda, né, para aproveitar essas palavras maravilhosas de Jesus. Né? Então, vinho novo, ano novo,
em odre novo. Quem que é o receptáculo aí, né, do ano novo? Quem que é o odre? Somos nós. O ano novo é o vinho novo. Então a gente tem que se renovar. Tem que ser odre novo. Deixa o odre velho para trás, né? Vamos usar o odre novo para receber esse vinho maravilhoso que é o ano novo aí que está chegando. Então, para finalizar aqui esse poema de Casimiro Cunha maravilhoso que está no livro Cartas do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. Poema este, intitulado Carta de Ano Bom. É um resumo de tudo que nós falamos aqui hoje. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem. Conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz, das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Feliz ano novo a todos vocês, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que nós renovemos-nos para receber essa bênção, essa oportunidade que está para chegar daqui a 2 dias, meus irmãos. 366 novas oportunidades diárias. Então, agradeço a vocês por me acompanharem aqui, por me ouvirem, por me assistirem e que estejamos juntos, né, na paz, na renovação, no esforço, mirando, né, o nosso modelo e guia mais perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, um final de sábado maravilhoso, um domingo de celebração, de união, de paz e de esperança em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos e até a próxima.